Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena, hoje com uma figura super interessante do clarinete, do sax nacional, também já deu suas voltas aí pelo mundo, fez viagens internacionais. Hoje a gente vai ter a honra de receber um dos fenômenos do sax aqui no Brasil, referência absoluta em técnica, articulação e improviso. Ele elevou o nível do instrumento no Brasil e leva a nossa música para masterclasses e cursos no Brasil e ao redor do mundo. Clarinetista, saxofonista, arranjador, educador e mentor de uma série de instrumentistas. Ele é um dos artistas de destaque, tem também uma participação interessante no setor de música corporativa militar, a gente vai falar sobre isso. Então temos a honra de ter hoje aqui conosco Ademir Júnior. Ademir, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos aí que estão conosco agora nesse momento. E para mim é uma honra, uma oportunidade rica, né, de poder falar um pouco do meu trabalho, da minha trajetória e de coisas que me envolvem aí no mundo musical. Obrigado aí, vamos nessa. Bacana ter você aqui com a gente, Ademir. Então, Ademir, aquela história de sempre, né? Eu quero saber o seguinte: você começou super cedo na música, primeiramente com clarinete, ou clarineta, né? E você já teve essa influência que foi do seu pai, não é isso? Isso. Por que esse começo tão cedo, rapaz? Foi cedo, hein? Eu acho que eu comecei na música antes de eu nascer, porque aliás, obviamente, né? Todo mundo começa na música antes de nascer sem saber, né? Mas quando eu tinha 2 meses de idade, meu pai falou para minha mãe que ia me fazer ser um músico, ia me influenciar a ser um músico. E aí ele comprou um radinho de pilha, colocava esse radinho de pilha no meu braço e eu dormia e acordava com esse radinho ouvindo música. Então acho que foram plantadas centenas de milhares de sementes. Caramba, que legal. Uma consciência, né? E acho que, nesse caso, uma semente espiritual e profunda, que é a música, né? Graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre me incentivaram e fazem isso até hoje. E aí, eu sempre acompanhei meu pai nos trabalhos dele musicais. E meu pai era da banda da Polícia e também da Banda Sinfônica de Brasília. E que eu me lembre, já com 5 anos de idade, eu acompanhava meu pai nos ensaios, tanto da banda sinfônica quanto da polícia. Gostava sempre de estar com ele, e o fato de ver ele tocando com mais 50 músicos, aquelas estantes, partituras, tantos instrumentos diferentes, é impossível para uma criança que de fato tenha ali, que está emergida naquele mundo, que tem sensibilidade, né, que ela não seja curiosa pelo assunto. E eu me fiz curioso porque eu via as notas na partitura, perguntava para meu pai, falava assim: papai, onde é que está a música? Aí ele apontava assim para uma nota, lá em cima. Aí ia passando e eu ficava ali perdido, sem saber o que estava acontecendo. De repente eu estava lá, ele falou assim: ele está onde agora? Ele está aqui embaixo. Poxa, aí eu me sentia meio vendido, né? Então fiquei com curiosidade assim: poxa, tem que aprender isso, tem que aprender a ler partitura, então. E aí, quando eu completei 7 anos, meu pai perguntou se eu queria aprender clarinete. E aí eu falei que sim, falei que queria. E aí ele começou a me dar aula em casa mesmo, de forma muito simples, ensinar o sopro, as primeiras notas. E eu lembro que como meu pai tocava na banda sinfônica, o uniforme lá era de concerto, era calça preta e camisa branca, né? E quando acabei a primeira aula, eu perguntei, e minha mãe é costureira. Minha mãe é costureira. Aí eu falei assim pro meu pai: papai, já pede para a mamãe fazer a roupa do concerto para eu tocar com o senhor lá na a banda sinfônica, né? Que era a Isso banda do aí. Reinaldo, que chamava aqui em Brasília. Aí meu pai: rapaz, calma, pai, tu pegou a primeira aula agora. Mas eu acho que eu sempre tive a mente assim meio futurista, né? Então eu já É, me via lá. claro. E isso Legal, hein? aconteceu 5 anos depois, porque de 7 a 10 anos foi aquele período lúdico, de brincadeira, né? De nada muito sério, né?
Então eu não levo muito em consideração esse período. Levo em consideração quando eu entrei para a banda do SESI, aos 10 anos, e aí eu comecei a estudar clarineta e teoria musical de forma ininterrupta. Com meu pai, eu tinha aprendido solfejo, divisão e o clarinete, as notas de Dó 3 ao Dó 5. Mas eu não considero muito tão sério porque não era contínuo, né? Já quando eu entrei na banda do SESI, eu passei a estudar todos os dias, já com a intenção de ser músico de fato. E aí eu estudava de 6 a 8 a 10 horas por dia, porque isso me consumiu. E me consome Caramba! até. Eu vivo, respiro música 24 horas. Então, esse sonho de tocar na banda sinfônica aconteceu um ano depois de eu começar realmente a estudar música, que foi em 88. Então, de 83 para 88 foi o tempo que demorou 6 anos para eu vestir essa roupa aí, calça preta e camisa branca, feita pela minha mãe, que ela mesma fez. Ó, que legal. Pô, mas começou cedo. Então, peraí. Então, a sua primeira apresentação lá na banda, então, foi com Foi quantos em anos? 80, na banda da Sinfônica. É. Na banda sinfônica foi em 88, quando eu entrei lá já no início do ano. No SESI, eu entrei em março, foi o dia da primeira aula, foi 11 de março, de teoria e clarineta, e a minha primeira apresentação com a banda do SESI, que eu considero como músico, ali eu iniciei de fato a minha carreira musical, foi no dia 1º de maio, ou seja, 50 dias depois. Caramba, legal. Aí você tinha quantos anos? Tinha 10 ainda. E aí o desafio lá Caramba. era o seguinte, eu sabia que a banda ia tocar a primeira apresentação do ano no Dia do Trabalhador. Só que isso seria no campo de futebol, no SESI de Taguatinga, aqui em Brasília, e seria, acho que era Jogos Olímpicos, né? Então tinha muitas equipes assim, desportivas, e a banda ia tocar lá no centro, tocando em nacional, uns dobrados, umas coisas assim. E eu perguntei para o maestro um mês antes. Ele falou assim, eu tinha um mês, né, que estava estudando. Falei, Zenon, será que eu poderia participar dessa apresentação? Ele falou assim, impossível você participar, você não toca de cor nenhuma dessas músicas, você começou agora. Eu falei assim, mas se eu tocar essas músicas de cor, eu posso participar? Ele falou assim, fez assim, né? Ué, se você tocasse, poderia sim. Aí eu falei, então tá bom. Cara, aí eu não dormia mais. Porque aí eu falei, agora eu vou aprender essas músicas e vou aprender clarineta mais ainda. Cara, aí eu não dormia. Eu estudava de manhã no SESI de 8 a meio-dia, aí ia para a escola normal, né? 1h30 até as 5h30. Quando eu chegava em casa, pegava clarineta, ia até 10 da noite, 11 horas da noite, estudando o que tinha que estudar e aprendendo as músicas. Quando foi Caramba. uma semana antes dessa apresentação, eu falei assim, Zenon, tô com as músicas prontas. Aí ele falou assim, então toca aí o Nacional. Aí eu toquei Nacional de clarineta, que era a terceira clarineta. Até fácil, até mais fácil do que a primeira. E toquei os dobrados para ele. Ele falou assim, agora você pode ensaiar e pode se apresentar também com a banda. Então, a primeira vitória que eu tive, de fato, foi essa vitória aí, 50 dias depois de começar a estudar clarinete, de fato. Olha, e tem aquela onda, né, Ademir? O pessoal sempre comenta, né, que clarineta é o bicho, né? Cara, Porque entrevistei o Proveta, ele tava falando que cada oitava é uma digitação, né? clarineta, ela se repete a cada intervalo de 12ª, né? Ela vai repetir o primeiro harmônico depois de uma 12ª. Então, não tem relação com a oitava. Você repete as posições, mas não tem relação de oitava. Então, de fato, cada oitava é diferente. E eu até penso assim, se eu tivesse estudado sax, iniciado no sax, eu acho que a vida teria me levado para uma forma mais simples de tocar, talvez, porque nenhum aluno, raramente um aluno de sax começa a estudar sax de forma séria, com lições, o closer, como eu comecei. O sax sempre foi um instrumento muito popular. Então, naturalmente, o sax ele te leva a tocar coisas simples, populares, te faz ser mais social. A clarineta, para mim, você tem ideia do meu ambiente de estudo de clarineta. O César tinha umas salinhas de estudo. É tipo uma cabine, né? Só que a cabine é o seguinte, ela não tem janela e você fecha a porta e quando você fecha a porta, tudo carpete, verde, na época. Eu lembro muito claro disso, uma sala de, sei lá, 1,5 por 2 metros, sei lá, alguma coisa muito pequena, 2 metros, assim.
Então só cabe o professor, o aluno, a cadeira e a estante. Não cabe nenhuma mesa. Então eu meio que desenvolvi esse lado de meio que enclausurado, né? Estudando, porta fechada, eu mesmo trancava a porta e ficava estudando, suava, Olha. ia lá, bebia água, voltava. Isso na clarineta foi muito bom, porque quando eu passei a estudar sax, com 18 anos, já tinha 7 anos de clarineta. 7 para 8 anos de clarineta. A experiência foi totalmente diferente, porque não foi exatamente aprender saxofone, foi me adaptar ao saxofone. Então é diferente, né? Eu não estou começando um instrumento, eu estou me adaptando. Então eu digo que eu me adaptei muito mais à embocadura, ao timbre, né? E também aos recursos do saxofone, são diferentes da clarineta, mas assim, foi totalmente diferente. Mas olha que doideira. Em que momento que você despertou, falou assim, não, agora eu quero aprender sax? Porque você estava seguindo uma linha meio que uma carreira na clarineta, vamos dizer assim, iniciando. Que ponto foi esse? Que chave foi essa que virou? Quando eu tinha 17 anos, eu já fazia cachê na Orquestra Sinfônica de Brasília, como clarinetista, já estava estudando como aluno de extensão na UNB, com o professor Luiz Gonzaga Carneiro, que foi um grande mestre aqui para todos nós na América do Sul, e ele dava aula aqui na universidade, tocava já todo o repertório erudito de clarineta, e estava começando a trilhar aquela questão da improvisação, estudo de harmonia e tudo isso. Só que, num dia 13 de janeiro de 93, eu tinha 17 anos aí, na verdade 16 para 17, eu vi um show do Vitor Santiago, aqui em Brasília, num bar chamado Gates Pub. Cara, e o que eu vi me consumiu novamente, porque eu vi o Vitor tocando de uma forma que eu não tinha visto ainda visivelmente, né? Tinha visto em vídeos, mas ver em vídeo é uma experiência. Agora, Ver deixa ao vivo, eu te interromper. Antes de ver o Vitor tocando, você já tinha experimentado sax? Ou não? Nem botado a boca? acho que tinha soprado sax assim de brincadeira uma, duas vezes, mas assim, não tinha me interessado. Ah, tá. Ah, subi aqui, as notas são essas, tá, mas nunca tinha realmente feito nada no sax. E o outro saxofonista que eu tinha visto, que era a minha referência, e é até hoje, foi o Idris Baudrillard. Mas eu conheci o Idris quando eu tinha 13 anos. E eu fui aluno dele no curso de verão da Escola de Música de Brasília. Mas eu fui aluno como clarinetista. Fui aluno de música popular, né? Porque ele era professor de saxofone popular e eu me juntei à turma. Então foi lá que eu aprendi a articulação do bebop, como ler assim, um pouco do bebop, do jazz, né? Ler os solos do Charlie Parker. Foi a minha introdução. Mas assim, não me despertou para tocar saxofone. Quando eu vi o Vitor tocando, cara, foi um impacto muito forte de energia. Muito da energia do Vitor, a forma dele tocar, que até hoje eu admiro demais, sou muito fã dele, e também o sopro, a forma singular, né, dele soprar, a técnica, tudo isso. Falei, cara, eu quero esse caminho. Só que isso aí demorou 1 ano e meio para acontecer. Eu fiquei nisso e fiquei assim, pô, um dia eu tenho que tocar sax. Fiquei com isso. Somente 1 ano e meio depois que eu fui tocar numa banda e não dava para tocar clarineta, tinha que ser saxofonista. Aí eu ganhei um sax dessa banda e aí agora eu posso estudar sax, né? E aí comecei a estudar, cara. Aí virou E outra assim. o primeiro sax foi o quê? Foi alto ou foi tenor já? Foi um Yamaha 23. Alto. Tenor. Tenor? Ah, Tenor. legal, legal. E aí, o que eu lembro? Nessa época, eu já transcrevia solos do Michael Brecker, já transcrevia solos do Vido e do Coltrane. O que eu lembro? Cara, quando eu pegava o sax, eu praticamente não estudava, eu ficava tocando solos que eu tinha de memória. Eu já tinha estudado na clarineta, estava passando a técnica toda para o sax. Então, e também estudei de forma autodidata, nunca tive professor de sax. Já foi meio que me adaptando, né? Muito do que eu aprendi de posições no sax foi vendo os VHS de solos, né? Assistia muito Michael Brecker. Então, às vezes uma posição, uma passagem, pegava a fita, ficava lá voltando o tempo inteiro para poder aprender as passagens. Né? Tu vê que perrengue, né? Hoje em dia tu ia no YouTube, pausava, não sei o que,
Época de videocassete, atenção, você que não pegou a época do videocassete, você não sabe como é que era. E volta e aí você dá o play, aí não tá no ponto certo. Eu ficava em pé porque meu videocassete não tinha controle, aí eu ficava em pé, assim, Olha, meu Deus. o vídeo ficava assim em cima da estante, eu ficava assim, stop, play, heavy, stop, play. Meu Ficava Deus, naquela. isso se chama vontade de estudar, tá vendo? Cara, acho que a palavra que me diz mais sobre isso é consome, cara. A coisa Nossa, que consome. loucura, hein? Se você não realizar aquilo. Pô, mas o. Então, mas, bem, você não teve professor de sax no início, né? Tua. Pô, já tinha uma experiência bem legal de clarinete já, que te deu uma base, principalmente de Eu tava ouvido, numa né? formação já, né? Já tava. De leitura, tudo já, mas depois você chegou a procurar aulas para alguém de sax, aí como é que foi a continuação desse aprendizado aí? Eu tive, na verdade, contatos com muitos saxofonistas, né? E eu meio que aprendo por osmose, assim. Se eu ver um cara tocando, eu fico lá observando e fico lá, eu já tô tomando aula. Se eu vejo o Coltrane É, tocando, eu tô tomando aula com ele. Vejo o Joshua Redman tocando, é uma aula. Eu sinto muito que as pessoas ainda fiquem distanciando a experiência musical do som e do vídeo de uma aula, porque é uma aula. é, Cara, é uma dádiva você ver um vídeo de um músico tocando. Pô, parece até banal falar isso nos dias de hoje, né? Você aperta um botão, você tem zilhões de oportunidades. Mas, assim, para mim ainda é. Quando eu estou ao vivo com músicos, que eu vejo pianista, baterista, cara, eu fico assim observando e fico tentando ali meio que escanear toda a informação, né? Mas, é. assim, pegar aula, ó, vou pagar uma aula, tal, eu nunca tive isso, assim. Eu sempre trocando informações com músicos, né? Então você Mas pode no sax, dizer que no sax você foi autodidata. autodidata, com humildemente falando, sim. Na clarineta, não. Na clarineta eu tive uma formação de fato estruturada, acadêmica, e isso aí que me ajudou e me ajuda até hoje a fazer música. Quando eu leio partitura e tem lá as dinâmicas, articulações, ornamentos, eu sei interpretar aquilo como a forma correta de fazer aquela música. Não são só notas, né? É, No jazz, por exemplo, se você vai ler uma partitura de bebop, não tem nada disso, não tem nem ligadura, só tem ligadura de nota, né? Então você aprende a interpretar pelo estilo. Já na música erudita, tá tudo escrito, né? Então também exige muita interpretação, porque você não lê só notas, você lê articulação, lê ornamentos, né? Lê dinâmica, dinâmicas, né? Essas coisas. é Então, verdade. é diferente. E isso aí me ajudou e ajuda até hoje. Olha, então, bem interessante. E qual foi o desafio que, quando você estava passando do clarinete para o sax, que desafio que você sentiu logo de cara? Tipo assim, ih, rapaz, assim, a embocadura aqui tá diferente, ou essas chaves aqui, o que que foi que você sentiu logo de cara, assim? Olha, eu acho que muito do sax, quando eu comecei a tocar, estudar, estava na minha cabeça. Então, isso me ajudou muito, porque você já tem uma intenção, né? Então, é diferente, já me ajudou demais. Só que demorou, acho que uns 7 anos para minha embocadura criar corpo, ganhar de fato o corpo do timbre do saxofone. Porque a clarineta é cilíndrica, né? Então, a forma como você toca clarineta, a pressão é diferente do sax. O sax ele é cônico, então você pode soprar com o sax pensando nisso aqui, que ele expande. A clarineta é cilíndrica, então o sopro é diferente. E a pressão também é diferente. Então, eu demorei um tempo para. Eu estou falando isso agora tecnicamente, mas eu não sabia disso. Eu nunca parei para pensar nisso na época. Então, demorou um tempo para expandir o som do sax, tocar de forma leve, porque eu tocava com muita pressão por causa da clarineta. Então, usava boquilhas maiores, tocava com muita pressão, palheta mais forte. Isso aí eu fui me adaptando durante vários anos, né? Essa foi talvez a maior dificuldade. E eu descobri, no sax, estudando, que o segredo é muito resumido o que eu vou falar, mas assim, não me interprete mal, saxofonistas, mas o segredo básico da técnica do sax está nesse dedo aqui, porque tudo passa pelo grave ali, né? Si bemol, si, dó,
o dó não, o dó sustenido e o sol sustenido. Uma parte que você tem que trabalhar demais é esse dedo aqui, o dedo esquerdo. Dedo indicador esquerdo, porque nele você tem o si, tem o si bemol, tem o ré, tem essa parte toda da mão, né? Ali nas Três Marias. Então, muito da técnica do saxofone passa ali. E o dedo indicador direito, que é onde você articula as chaves laterais, né? E o Fá natural embaixo. Mas isso aqui, esse tipo de conexão que esses dedos têm com as notas, eles movimentam praticamente toda a técnica do instrumento. A parte, vamos dizer assim, a parte da mesa, vamos chamar assim, que são esses dedos aqui, mais o si, lá, sol, fá, mi, ré, isso aí você tem na flauta doce, tem na flauta transversal, tem na clarineta, embora as notas são diferentes. Mas a flauta doce e transversal, ela está próxima do sax. E a clarineta também está próxima, mas o resto não. As partes laterais não. Então isso aí foi um gatilho que facilitou os meus estudos. Como é que eu estudo, por exemplo, quando eu quero atingir algum tipo de objetivo tecnicamente no instrumento, ou no saxofone? Cara, eu estudo só aquela região. Se é uma região não exatamente de notas, mas de um dedo específico, eu trabalho esse dedo, trabalho essa mão, né? Então, crio exercícios, naturalmente, que fortalecem passagens que têm a ver com esse dedo. E aí eu vou meio que mapeando, setorizando para poder avançar. E avança rápido. Interessante essa dica de estudo aí, hein, pessoal. Ó, Masterclass com Ademir Júnior aqui no canal. Ó. Pô, muito legal. Bem, mas até alguns discos seus e tudo, você continua no clarinete e no sax. E no trompete. Agora eu virei aventureiro do trompete. Cara é brabo, hein? Mas é aventura, caso de paixão antiga. Pô, clarinete também é um... coração. Então, eu resolvi me apegar a ele. Mas, assim, eu não desenvolvo nenhum trabalho profissional no trompete. Às vezes eu gravo alguma coisa, às vezes alguém quer que eu toque trompete. Não, eu quero que você toque trompete. Aí eu vou lá e gravo alguma coisa, mas, assim, não dá para sair por aí e tocar 2 horas de som, não. Ainda não. É engraçado, do pessoal assim de bocal, né? Aqui no canal a gente teve o Chico Oliveira, que era o trompetista lá do Jô, né? Tivemos também o François de Lima, que é trombone de válvula, super interessante a entrevista. Então, pessoal, busquem no canal aí. François de Lima, que é da banda Mantiqueira, inclusive, que é do Proveta. Entrevistas super interessantes. Bem, Ademir, é impressionante a sua trajetória aí com o instrumento. E aí você tem essa vida, né, de grupos grandes, né? De formações grandes desde o início, né? Como é que depois foi surgindo uma coisa um pouco mais, não vou dizer solo, mas assim, bandas menores, tipo essas formações de jazz, ou depois que você já acompanhou vários artistas, a gente vai falar sobre isso. Quando que você foi migrando dessas formações maiores e foi saindo para essa coisa mais de banda, mais... Eu acho que isso aí é uma boa pergunta. Eu acho que isso aí começou quando eu passei para o saxofone. Porque na clarineta eu tocava em 2 bandas sinfônicas e tocava numa orquestra, numa big band. Aqui de Brasília chama Orquestra Cristã de Brasília. Então sempre em grupos grandes realmente. Quando eu peguei o sax, eu peguei o sax mais ou menos em maio, junho de 94, e o meu primeiro show ainda foi em junho. Primeiro show da minha vida, show meu, Ademir Júnior, quarteto, e foi no sax. Foi no mesmo mês, assim, praticamente. E já foi com quarteto, então começou aí. Legal essa sua pergunta, eu nunca nem tinha parado para pensar nisso. Então é quarteto de jazz. Isso. Aí eu tinha umas composições, passei essas composições pro show com o saxofone. E claro que a clarineta estava também, né? A clarineta nunca deixou de estar comigo. Nesse show você estava fazendo só tenor? Tenor e clarineta. Sim, tenor e clarineta, mas de sax só tenor, né? Mais tenor, Entendi. Você acha que essa é uma pergunta que um monte de gente sempre meio que dá a mesma resposta, até quando eu entrevistei o Derico também. O sax, ele tem um apelo mais comercial, né? É um pouco mais fácil de, não sei, de popularizar ou de
vender show, vamos dizer assim? Porque o clarinete é um pouco mais específico. O que você acha? Eu vou tentar dar uma explicação, não sei das outras explicações, mas vou tentar dar uma explicação até pedagógica. O sax, por ele ser um instrumento cônico, ele tem várias possibilidades de alternância de timbre. Então, ao mesmo tempo que você consegue tirar um timbre duro, né, hard, você consegue também suavizar esse timbre, consegue meio que trabalhar essa camada aqui, esqueço os nomes técnicos agora, mas com a mudança da intenção aqui, meio que da glote aqui, né, isso faz o timbre do sax mudar. Com a clarineta, você não consegue ter todo esse espectro. A clarineta é isso aqui e o sax é isso aqui. Então, isso, cara, insere o saxofone muito fácil em qualquer estilo. Desde o erudito até o jazz, passando pelo funk, pelo rock, que são formas diferentes de soprar, no choro, na bossa nova. Você pode tocar uma bossa nova com a referência do Stan Getz, pode tocar com a referência do Coltrane, pode tocar com a referência do Michael Breck. Então, acaba que o saxofone ele tem muito mais possibilidade timbrística, né? E também por ser um instrumento que foi muito divulgado, até acho que essa explicação que estou dando, acho que responde também assim, como que esse instrumento se tornou tão popular. Eu acho que pela possibilidade dele de meio que metamorfose de timbres, né? De alternância de timbres. Pô, isso aí coloca... Um cara pode não gostar de um timbre, mas ele sopra de outro jeito, ele se adequa e ele tem estilo para aquilo. Eu posso tocar rock na clarineta, posso tocar funk, fusion, posso tocar qualquer estilo. Mas eu te falo, o timbre ele varia de quase de 6 para meia dúzia. Mais difícil, né, de ter essa Então, gama enfim, de timbre. 6 por meia dúzia, né? Sim, pô, mas interessante. Então, do teu início no sax já para uma formação assim menor e já para um show já foi super rápido, né? Cara, foi rápido, mas assim, eu não tenho essa gravação, mas obviamente o timbre não estava resolvido, mas assim, deu para tocar o show e fazer, né, a técnica legal, porque eu já peguei o sax estudando já às 10 horas da clarineta passaram pro sax. E eu já estava nessa paranoia aí, né? Cara, tá vendo, gente? O homem é focado. O negócio é. Ficar meio maluco, cara. O negócio é manter o foco. Ademir, nessa tua carreira, bem, tem uma parte pedagógica sua bem forte, a gente vai falar mais pra frente, mas aí com o sax, ou enfim, na tua trajetória de música, quem que você teve oportunidade de, de gravar, de tocar em shows? Eu sei que você participou em turnês com um pessoal bem legal, com SPC, enfim, quem que você destaca assim que na tua carreira você de gravação ou de show ao vivo? Ou dos dois? Olha, mesmo morando em Brasília, eu acho que eu fui privilegiado por um evento que aqui em Brasília tem que chama Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília. Esse evento ele sempre trouxe, em média, de 60 a 80 professores por ano. Então, assim, eu morando em Brasília não fui ao mundo, mas o mundo veio para cá. Seria mais ou menos isso. Então, desde 90 que eu conheci Idris Baudrillard, Ian Guest, Lula Galvão, Nico Assunção, Arthur Maia, Mauro Senise, Carlos Malta, Pascoal Meirelles, cara, uma infinitude de músicos. E acho que começou aí eu a ter a oportunidade de tocar com esses grandes, né? O Márcio Montarroz também, e profissionalmente mesmo, trabalhei com a Rosa Passos, com João Bosco, com Edmota, eu fiz algumas coisas com ele, o Alexandre Pires, né? No Sopro Contrariar eu toquei pouco, mas com o Alexandre Pires, em carreira solo dele, eu toquei 2 vezes, em 2 situações, 2 turnês, né? Legal. E toquei até com Elzo Soares, há muito tempo atrás. Bacana. Tive a oportunidade de tocar com Toninho Horta, com Lula Galvão, com Alexandre Carvalho, que foi um excepcional músico, guitarrista, e infelizmente nos deixou em agosto de 2020. E, assim, internacionalmente, tenho feito diversos trabalhos desde 2016 com o Batista Herban,
né? Saxofonista francês, todos aqui no Brasil conhecem muito bem. E tive, na verdade, uma oportunidade enorme, assim, de ter o Bob Mintzer no meu álbum, no Camaleão 1, na música JC. O pessoal pergunta se JC é Jesus Cristo ou John Coltrane. Aí eu falo assim, o que você quiser que seja. Pode ser os dois. Pode ser os dois, pô. Pode ser os dois. E o Bob Mintzer gravou nesse álbum, né? E também uma música minha chamada Melhor de Oito foi gravada pelo Chris Porter e pelo John Patitucci, uma banda que foi formada em Nova York por um guitarrista alagoense ou lagoano, cara? Acho que é lagoano, né? Alagoano, nossa, agora me deu um branco. É o Geraldo Henrique, que é um grande amigo, um parceiro musical. E ele pediu para gravar essa música, né? Então eu também gravei nesse álbum, mas eu gravei daqui. Eles gravaram lá, no ao vivo lá, e eu gravei daqui. Então, assim, essa gama de oportunidades, né, que eu tive, apesar de morar sempre em Brasília, ter nascido aqui e sempre ter vivido aqui. Mas eu já dei umas passeadas pelo mundo. Pô, que legal. Então, isso que eu ia te perguntar, a respeito das suas participações aí, dos seus shows com o Arthur Maia. O Arthur Maia, eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur Maia. Eu produzi um evento na cidade lá que eu morava, que era um workshop, que a gente trazia os músicos com a banda. Era meio que um show com workshop. E depois do show tinha uma pizza, lenha, e ali o público conversava com os músicos. Aí numa dessas, a gente levou o Arthur Maia com banda. Então era o início do Josué Lopes. Ele estava começando com o Arthur Maia. Aí ali conheci o Josué, o Arthur Maia, o Williams Mello, que era o batera deles na época. O Arthur Maia, muito gente boa. E o Arthur Maia tem isso, né? Tinha isso, Ademir. Ele dava oportunidade para músicos iniciantes. Garimpador de talentos, né? Marcelo Martins começou. Fez com o Josué, com muitos músicos, né? Como é que foi essa tua participação lá? Eu tinha 19 anos quando eu toquei a primeira vez com o Arthur. Ele era professor aqui do curso, né? Esse mesmo curso que eu tô falando. E ele chamou, ele foi num show meu que foi um dia antes, foi no Gates Pub, viu esse show e me chamou para tocar no show dele, que era uma semana depois. A parte boa do show é que não tinha partitura. Imagina a agonia, cara. Não tinha uma partitura. Eu tive que aprender músicas lá, tipo Tintal, que tem o solo do Jacques Pastorius, tive que aprender várias músicas, o Nosso Samba, que é do Arthur Gigante. Joanes. O Arthur Gigante não estava no show, não, mas assim, cara, foi um show muito demais, cara. E eu posso falar que o Arthur, ele foi o cara que não é que ele me tirou do jazz, mas ele expandiu na minha mente a música pop, a música fusion. Foi a partir desse show, que eu tinha 19 anos, que eu expandi mais, comecei a ouvir muitas outras coisas que não só jazz. Como eu sou muito focado, como você disse, né? Eu via só jazz, cara. Jazz e música brasileira, mas assim, música brasileira que tinha a ver com jazz. Fazia parte do meu hiperfoco, né? Todo mundo no Brasil já sabe que eu sou autista, então já fica mais fácil falar. O hiperfoco já me facilitou isso. E aí, a partir do Arthur, cara, abriu outra forma de ouvir música, de viver música, né? Muita coisa que eu compus no meu primeiro álbum, o Gratidão, foi por influência de vários estilos de música que, na verdade, foi o Arthur Maia que influenciou. Tem até uma música minha que eu fiz para ele, que está no álbum Brasilidades, que se chama Teacher Maia, foi feita para ele. Oh, legal. Pessoal, o Arthur, cara, é um dos meus mestres assim da vida, porque não é o mestre que ensina na sala de aula, é o mestre que ensina você no palco, né? Então ele me ensinou isso, cara, me ensinou muita coisa, nunca falando nada, sempre ali, naquela alegria dele, né? Uma vez eu cheguei para ele assim, cara, o som tava horrível, o som do sax, assim, na caixa de som. Falei, Arthur, nossa, o som tá muito difícil, tá muito esquisito, assim, aquele som meio nasalado, aquelas coisas, né? Coisa de passagem de som. Aí ele falou assim, Juninho, vai ali no técnico de som, fala ali na boa com ele que ele resolve para você. Cara, isso foi uma aula de gentileza, porque o Arthur era isso, né? O Arthur era muito tranquilo. Então, cara, na hora que ele falou, caraca, que coisa legal. E aí, assim, eu fui me moldando nessas coisas, né? E o Arthur tem isso, tinha, né? Tem ainda, porque ele tá... Tem, tá aí, né? O legado tá aí.
É, Nossa, pô, a oportunidade de tocar com o Arthur, né? Muito legal. E aí também tem outro baixista na tua vida aí que é o Nico. Nico Nico Assunção, Assunção. cara, Pô, isso aí foi um privilégio, hein, ô Demir? eu toquei algumas vezes com o Nico aqui, cara, foi sensacional, porque foi exatamente nessa transição da clarineta para o sax. E tive algumas oportunidades, assim, todas elas já tocando jazz, né, tocando temas, música brasileira, e eu sempre me dei muito bem com o Nico. Ele me via como um pirralho, né? O Nico naquela época tinha uns 45 anos, eu tinha 16, primeira vez que toquei com ele. E acho que eu toquei com ele até, deixa eu ver que ano, cara, acho que até 96, não, 95, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, nessa época. Foram em torno de 3 anos, assim, que eu tive bastante contato com ele. E, cara, é diferente de tudo, porque ele tinha muita alma no palco, né? Tinha muita presença de palco, e tudo isso conta no show, né? O show não é feito só de notas, né? Tem muita Claro. coisa acontecendo assim no show, né? Então o Nico tinha isso, e era um mestre pronto, né? Então, se você quisesse aprender, bastava olhar para ele, você estava aprendendo coisas. Nossa, que privilégio, hein? Bacana. Você falou também que teve umas participações com o Ed Mota. Foi o quê? Foi em gravação ou foi show ao vivo? Foi show, eu toquei no show dele aqui com a Orquestra Sinfônica, ele me convidou, o nosso primeiro encontro foi nesse show. Ele me viu tocando no YouTube, comentou no Twitter, e do Twitter tivemos um contato mais a fundo assim. Depois mandei um e-mail para ele, um e-mail de oi, né? Saudação e tal. E aí ele me chamou para participar de um show que ele ia ter com a Orquestra Sinfônica de Brasília. Aí eu fui lá, dei uma canja. Depois eu convidei ele para. Eu convidei ele para tocar num show que ia ter aqui no festival de jazz aqui, no Festival na Praia se chama, mas ia ter uma coisa de jazz lá, uma cena de jazz. Aí era um show meu. E eu consegui convidar tanto ele quanto a Milton de Holanda. Então imagina, esse show. Olha, E não tinha só eles não, nesse palco. Tinha Alexandre Carvalho, Batista Herban, os meus músicos aqui de Brasília, né, eu considero minha banda, o Misael Silvestre no piano, Daniel Castro no baixo e o Pedro Almeida na bateria. E ainda tinha no mesmo show Alexandre Carvalho na guitarra, Batista Herban, Hamilton de Holanda e Ed Mota. pô, que Então, pedrada, hein? foi, cara, pancada. Tem alguns vídeos aí no YouTube desse show. Show malucão, bicho, assim, malucão. Legal. E depois eu gravei no disco dele, eu convidei ele para gravar no meu disco. Aí ele, pô, Demi, legal, então grava no meu também. Aí eu fui lá na casa dele, gravei lá no estúdio que ele tem na casa dele, e gravei lá tanto a participação dele no meu disco, no álbum Camaleão 3, que ele cantou Bar in Soul. Cara, ficou lindo. Depois ouçam lá. Camaleão 3 tem Bar in Soul, com o Ed Mota, e Orquestra JK. E também gravei Clarone no álbum dele. Fiz um solo lá. Qual álbum dele? Você lembra? Agora, para eu lembrar o nome desse álbum, peraí que eu vou lembrar agora. Peraí. Gente, então, ó, essa discografia que a gente está falando, dos discos do Ademir e tudo, descrição já tá lá no canal. O link já está na descrição, dá uma olhada lá. Então, ó, essas músicas que o Ademir tá falando, você pode clicar lá na descrição do vídeo, tem o link lá, tá bom? Criterion of the Sciences. Pô, agora não sei se eu tô lendo certo isso aqui, pô. Olha aí, ó. Esse Criterion álbum of the aqui. Senses, yeah. Criterion Ah, of- chique, hein? Esse álbum aqui. Meu inglês é bem, né? Já viu. Aí essa música Não, aqui, ó. sensacional. The Chickens Broken There, de Clarone. Pô, gravou Clarone, pô, legal. Arrumei um Clarone emprestado lá no Rio. Peguei esse Caramba, Clarone com o Chaves, né? Que é um subtenente. Nem sei se ele já é tenente lá no. Acho que ele reformou lá na banda do Bombeiro do Rio. Ele me emprestou e fui lá para casa do pô, que legal. nosso Agora Ed. você tá falando aí, o Ademir, do Batista Herban. Tem um disco, né? Você com o Batista, né? O Batista é interessante. Eu tô conversando com ele a respeito da entrevista. A gente tá marcando a entrevista dele aqui. Pô, o cara fala português perfeito. Como é que pode? Eu falei com o Idris. Falei, Idris, mas que história é?
Falei, Idris, você fala português que você já mora aqui no Brasil há 30 anos, mas o Batista não mora aqui, pô. Como é que ele fala esse português? Ele, não. Aí o Idris falou, eu sou professor de português dele. O Batista, ele tem uns chips, cara. Guarda essa aí, pessoal. Ele tem uns chips escondidos. Primeiro que ele não é daqui da Terra, né? Ele não é daqui, desse planeta. Então ele e o Eduardo Farias, viu, Dudu? Tu também não é daqui não, pianista, tecladista. Todo mundo conhece. Sabe que o Dudu também não é daqui desse planeta. E o Batista, ele tem uns chipzinhos, bicho. Acho que ele, sei lá onde é que ele coloca esse chip, no dente, sei lá onde é que é. Sei que ele aprende com muita facilidade os idiomas. Espanhol, ele vai lá para a Rússia, daqui a pouco começa a falar russo também, alemão, ele tem um pouquinho de descendência alemã. Fala, né? Fala muito bem esses idiomas, assim. No Brasil, cara, ele dá workshop aqui no Brasil falando português. Cara, é E uma isso loucura. aconteceu assim, nós nos conhecemos em outubro, aqui em Brasília, ele não falava nada de português. E em fevereiro, em março, outubro, março, dá 5 meses, eu fui em Paris, quando eu cheguei lá, fui fazer um show com ele na cidade de Nantes, e só foi eu e ele para esse show, de trem. Ele tava falando português. E, caramba, da Exatamente. onde? Da onde? Ele falou que tinha uns programinhas lá que ficava ouvindo. Eu falei, aham, tá bom. Beleza. Caramba, o cara tem Tem um um chip, chip, hein? a Batista tem um chip aí, bicho, uns Não, chips especiais. aí até falei, Idris, eu vou ter que fazer entrevista com ele em inglês, como é que vai ser? Ele, não, ele fala português. Aí ele me mandou, o Batista me mandou uns áudios no WhatsApp, e, pô, rapaz, ele fala português mesmo. Exatamente, Cara, cara. impressionante. Mas aí Batista como é que foi esse disco com o Batista? Pô, sensacional o disco, gente, vou estar na descrição do vídeo também, tá? Esse disco, ele foi um resultado da turnê que nós fizemos em Paris. Tocamos em Paris, Rouen e Nantes. E aí nós viemos já com o show pronto, desembarcamos em Brasília com show no Clube do Choro e o disco foi, cara, foi 2 ou 3 shows no Clube do Choro. Acho que foram 2 shows. Não, 3 shows, eu acho. E aí desses 3 shows, fizemos os shows iguais, né? Pegamos as melhores versões de cada show. E aí foi um show ao vivo, né? É um CD ao álbum vivo. E agora, ano passado, agora ano passado é ótimo, né, bicho? Agora ano passado, tempo não existe. Em setembro do ano passado, nós gravamos outro álbum, o segundo que a gente está fazendo junto, já 10 anos depois. Mas esse ano, na verdade, já está pronto, tá faltando uns detalhes de capa, mas já está pronto. Foi gravado no estúdio, mas valendo, né? Já valendo. E esse ano a gente já deve colocar aí nas plataformas. Olha, que legal. Então, atenção, pessoal, tá vindo um novo disco aí do Ademir com o Batista Herban. Pô, sensacional. Mas assim, o que eu posso dizer de tocar com o Batista? Cara, tu já viu os filmes da Marvel? Tipo Avengers, né? Tudo que é impossível, tu acha que pode acontecer. Como é que você enrola aquela situação? Tocar com o Batista é exatamente isso. É uma aula, né? Igual você falou também, né? Quando eu vejo os solos dele, quando ele tá tocando, eu vejo assim, cara, eu vou fazer o solo depois. Eu prefiro fazer o solo depois dele, porque no solo dele eu já tô pegando aula. Ó, aí, já é uma boa dica, né? Aí o que eu faço? Vazio, né? Me esvazio totalmente, deixo o solo dele acontecer, e aí acho que o solo dele é tão inspirador que me leva melhor do que eu fazer o solo antes dele, né? Eu não sei se foi o Idris que comentou na entrevista dele que ele recebeu, o Batista recebeu lá um e-mail. Oi, aqui é o Kennedy e tal, queria ver você tocar. Não sei se tu sabe dessa história. Aí, Kennedy o quê? Você é nego me fingindo que é Kennedy? Tá bom, olha, tu quer me ver tocar? Vou estar lá no lugar tal, hora tal, dia tal. Vai lá, então. Rapaz, o Kennedy tava lá. Sim. E aí, depois o Kennedy pediu pra fazer aula com ele. Se tornaram amigos e fez aula, tudo. Mas o Kennedy é uma pessoa muito humilde, né? Assim, o trato dele... todo mundo fala isso. Ele é muito humilde, assim. E então, é fácil, né? Ter uma sociabilização com pessoa assim, né? O Kennedy... Kennedy comercial e o humano, né? Eu vi um show dele ao vivo aqui em Toronto. Rapaz, eu não sei, eu até comentei isso em outras entrevistas, eu não sei se era maluquice da minha cabeça, mas chegou uma hora que o Kennedy ficou fazendo uma sequência de notas, né? Aquela onda, né? E aí ele fica tanto tempo naquilo
que parece que teu ouvido vai abrindo. Rapaz, parecia pra mim, pelo menos, que ele tava fazendo duas melodias ao mesmo tempo. Fica meio mantra, né? Eu falei, rapaz, mas que coisa maluca. É porque o ouvido vai abrindo, né? É, Então, é uma experiência. Ver o homem ao vivo é uma é, experiência. é muito bom, cara. É Kennedy é um impressionante. excelente saxofonista. É, claro, com certeza. Então a gente já falou um pouco bem, você tem bastante disco lançado já, hein, Ademir? Tem, Rapaz, já rapaz, tô 10 dias por aí correndo, né? tem Nas plataformas. bastante, Tem tem muita coisa já. bastante disco. Gravei mais do que eu imaginava que ia gravar na vida. Eu acho que quando eu era mais novo, eu achava que eu ia gravar um disco na vida. Ó, gravei um disco. Igual eu escrevi um livro, né? Tá bom, um livro, um disco, tá bom. E, Mas aí foram vindo outros. e da onde quando que você sente assim, tá na hora de eu gravar outro? É quando você acumula muita música, ou quando você tem uma enxurrada de ideia, porque cada artista tem um jeito. Eu sinto que tá na hora de gravar outro quando pinta a oportunidade. Música não é um problema. Compor música, para mim, é muito fluido, porque é como improvisar, né? Então, se você falar assim, ó, Ademir, tem que gravar um disco daqui 20 dias, preciso de 3 músicas ou 4 músicas. Eu tenho muita facilidade de desenvolver ideias, por causa da improvisação, né? Improvisação é compor, compor é improvisação, é improvisar. Então, não é difícil. Então, a questão é mais oportunidade. Com o Batiste foi assim. Eu fiquei sabendo que ele vinha, aí a gente ia fazer um show, esse show não deu certo. Eu falei, cara, vamos fazer uma gravação então? Aí ele trouxe 3 músicas dele, eu tinha mais 3, 4 músicas, aí a gente ficou decidindo isso. Eu acho que esse disco tem 6 músicas, eu acho. Então ficou 3 minhas, 3 dele. Teve música feita para essa situação. E eu sempre estou compondo música para situações assim. Então, é mais ou menos isso. Ó, que E legal. quando tem Então, din também, né? ó, claro, né? Então, gente, Quando chama o tem Ademir para gravar que ele tá sempre oportunidade, pronto. quando tem oportunidade, a gente aproveita também. No caso, Ó, assim, a pessoa não leve a mal. Falando oportunidade quando você tem um projeto, né? Um projeto que paga, ou às vezes tem quem banque, né? Então, claro, claro, porque a gravação é sempre custoso. prontos, sempre prontos para fazer alguma coisa. Gente, chame o Ademir para gravar, que ele está sempre pronto. Ele tem sempre música. Aproveita que ele está pronto, hein? O Ademir, Ou quero pelo menos, agora. Oi, ou diga. pelo posto. Eu queria ver contigo o seguinte: tem um momento da entrevista aqui que o pessoal curte muito, muito curioso, que é a respeito do setup do artista. O que o artista usa? O que Ademir usa? Então vamos começar pela clarineta, né? Que Vamos lá. marca você usa? Boquilha, palheta, braçadeira? Eu uso uma patrícula CL2 profissional. Boquilha eu uso a B45 da Van Doren. Braçadeira também da Van Doren. E as palhetas agora eu estou usando as palhetas da Leger. Chegou uma remessa agora para mim que eu gostei demais, que é número 375 ou a 4, né? Eu estou usando 4. Cara, eu nunca imaginei usar uma paleta 4. Claro que no caso da Leger significa uma força menor em relação a outras paletas, né? Mas essa paleta resolveu realmente, porque eu usava umas mais leves, tipo 3,5, não estava ainda chegando do jeito que eu toco. Ainda não estava sendo suficiente. Aí eles mandaram número 4 e 375. A 4, cara, ficou excepcional. Que Bem, na legal. clarineta é isso. Sim, E, e diga. na clarineta eu alterno também um pouco a, a palheta com a Van Doren. Ainda vou que alternando com as duas, né? Porque são experiências diferentes. Mas agora eu estou já há algum tempo, já tenho aderido mais a Leger, né? Já no sax, eu uso continuamente a Leger. Já, quanto tempo, cara? Acho que 3 ou 2 anos. Acho que 3 anos. 3 anos. Começou em julho de 2023, quando eu aderi à Leger. E aí eles fizeram um convite, né, para ser artista da marca. Falei, poxa, que honra, que legal, vamos nessa. E aí tô, Pô, tô fazendo esse trabalho com eles também. Boquilha. Boquilha,
eu estou alternando com várias boquilhas da Barclay, porque as boquilhas da Barclay todas são muito boas, cara. A questão é saber qual time que você quer tirar, né? Qual time que você quer focar. E aí eu uso a Sangiovese, número 7, e estou usando nesse momento aqui a Meritage, que eu já tinha também já há muito tempo, mas eu estou usando ela junto com a Leger, que é essa aqui, ó. Meritage 8. Ver se foca aqui. O cromo atrapalha. Esse aqui, ó. E eu tô gostando demais, 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 porque, assim, o timbre, ele é muito daquilo que a gente pensa e se inspira. Então, dependendo do tipo de inspiração, talvez você não obtenha o mesmo timbre com a mesma boquilha o tempo inteiro. E eu acho que talvez o som interno da minha cabeça, acho que ele deu uma mudada, um pouco. E aí a Meritage está atendendo mais do que a Sangiovese, mas eu toco nas duas. E toco também nas outras. Uso a Vintage, ZZ, que ela tira um timbre ali meio perto do John Henderson, do Stan Getz. Ah, legal. Tem essa aqui que é uma novidade, né? Que é a Mavhood Origin. Essa aqui de metal, mas essa aqui é a número 8. Eu pedi para o Júnior me enviar o número 7. Ele deve estar enviando aí pelos próximos dias aí. Essas são de tenor, né, que você está falando, né? E tem esse protótipo aqui, que é um protótipo de fato, porque ele não tem ainda a marca inserida nele. Que essa aqui tem uma ponta assim poderosa de timbre, sabe? Timbre abre pra caramba. E eu uso, às vezes, eu uso esse protótipo aqui, que é o número 7. E é isso. E a Sangiovese está aqui. Minha querida Sangiovese. Eu tenho usado ela já tem 3 anos. Já 3 anos. Mas esses últimos dias eu tenho tocado na Meritage. Estou felizão. E acho que é a questão da numeração da palheta com o tipo de palheta, né? Eu estou usando essa Leger. Eu uso... Sim. Deixa eu pegar aqui a Leger. A Leger eu uso a Signature e uso a French Cut. Essa aqui que eu estou usando no momento é a French Cut. 3.5. 3,5. 3,5. Uau. E o som tá bastante confortável, leve e ao mesmo tempo com um punch, né? O que você pode dizer da diferença da French Cut para Signature? Que diferença que você sente? Cara, eu acho que as duas têm relação assim de força, né? De um pouquinho mais leve. Eu acho que a diferença fica mais assim na questão acho que da força mesmo. O timbre muda pouca coisa, mas acho que é mais a experiência de força da palheta, entre as duas palhetas, né? E o que assim, muita gente tá migrando para Leger, né, Ademir? Ó, Marcelo Martins foi o primeiro aqui no canal que falou, tá usando só Leger. Quem mais? Jorge Continentino tá usando só Leger. Nossa, tanta gente. E o que você pode dizer? O que resolveu para você as palhetas Leger em relação à palheta de cana? Qual foi o alívio? Obviamente, né? Economia, praticidade e a Leger conseguiu alcançar o que outras palhetas, né, de fibra, né, não conseguiram alcançar, que é a questão da consistência sonora e da similaridade com as palhetas de cana. Por exemplo, não são só artistas da música popular, clarinetistas de orquestra sinfônica estão usando, saxofonistas do erudito estão usando, e estão usando sem sentir falta. Eu já entrevistei aqui o Carlos Gontijo, sax erudito, tá usando Leger. Sim. Pois é. Então, assim, essas qualidades agregadas numa só palheta, eu acho que é uma preocupação a menos que
passa a ser uma preocupação a menos para o músico, porque ele sabe que está sempre pronto. Por exemplo, tem alguns dias, vou confessar, viu, pessoal? Tem alguns dias que eu não sopro no meu instrumento. Tenho vergonha de falar não, que a jornada de trabalho aqui tá pesada, cara. É a vida pesada. real. É a vida real. Aqui não tem Ó, fantasia, não. o Zé Canuto também só legera agora, nem Dorsa também, né? Só legera. Ó, eu não vou molhar, obviamente, porque a palheta legera você não molha, não precisa molhar, né? Não precisa preparar ela. Mas vamos lá. Então, mostra pra gente aí como é que palheta não está preparada, não molhou, não fez nada, tá fria. E aí o Ademir vai demonstrar aí como é que fica. Então, vamos lá. Ó, sensacional. Pô, a palheta responde gravão, agudão, responde tudo. Gente, este vídeo do Ademir tocando não estava em 2x. A velocidade do cara é impressionante. Mas, ó, como ela responde, né, Ademir? Cara, impressionante. É no grave, a consistência, essa flexibilidade que a gente precisa do grave para o agudo, do agudo, ela responde muito bem. No super agudo também, né, nessas notas mais altas, assim, ela responde muito bem. E timbre também, né, assim, ela se adequa muito bem a qualquer boquilha, tanto de metal quanto de massa, né? Então, Muito assim, legal. estou muito bem servido disso. E esqueci Nossa. de falar do sax. O sax eu estou usando um Julius Kelver desde junho de 2024. Já são quase 2 anos. E estou muito feliz com ele. É um sax mais pesado. Eu usava Selmer, né? Ele é um pouco mais pesado que a Selmer, mas ele tem, assim, uma consistência de som, eu acho, mais equilibrada. Afinação também. E acho que a largura, sabe? Assim, acho que o peso sonoro não é só o peso do instrumento, mas o peso também de timbre. Acho que ele é mais consistente, assim. E é uma experiência nova. Eu nunca esperava ter esse tipo de percepção sobre o saxofone, mas com o Julius Kelvin eu tenho. Então você tá com clarinete e tenor. Isso. Clarinete, tenor e soprano. Soprano eu tenho um soprano Eagle, um soprano que eu já tenho desde 2008, eu acho, 2007, 2008. Boquilha eu uso uma Van Doren S7 e estou testando ainda algumas boquilhas da Barclay. Eu peguei umas boquilhas com Juni e estou fazendo experimentos ainda, né? Porque eu não toco toda hora soprano. Então tem que usar as oportunidades que tem para você ver realmente como que funciona isso. Mas no momento eu uso a S7 da Van Doren e uso as boquilhas, as outras da Barclay de soprano também, ainda mesclando assim, os timbres, né? É um momento de período de testes, né? Sim. Existe a dificuldade extra do soprano, como todo mundo diz? O soprano é ingrato? Olha, eu acho que no meu caso menos, porque como eu toco clarineta e a embocadura de soprano é muito próxima da clarineta, muito mesmo, não é igual, mas é muito próximo da clarineta. E eu acho que isso me facilita muito. Então o soprano é meio clarineta, meio sax, né? E o Branford Marsalis mesmo, ele usa uma dica sobre o melhor timbre de soprano. Ele fala assim, que você vai ter um ótimo timbre de soprano quando você tiver um bom
se você tiver um bom timbre de clarineta, ou seja, para você tocar bem o soprano em relação a timbre, você precisa da referência da clarineta, e isso na explicação do Branford Marsalis. E no meu caso, me ajuda, né? Porque eu tenho a clarineta, então para mim é muito natural soprano. Já ficou um terreno mais confortável, né? É bem familiar, né? Bacana. Gente, pessoal aí que não conhece, o Ademir também tem um outro lado, que é o lado pedagógico, ele tem alguns métodos lançados, cursos, masterclass que ele vai em eventos e tudo. Ademir, quando que pintou essa necessidade de você falar assim, não, agora eu preciso passar isso que eu sei, e depois você organizar isso a ponto de imprimir, de publicar, e de depois também vender esse conhecimento, esses cursos? Como é que foi esse ponto aí? Olha, eu comecei a estudar música em 87. Eu acho que eu comecei a ensinar desde 94, ou seja, tinha 7 anos de músico. Porque, acho que assim, eu recebi, né? Recebi de muita gente. Acho que isso aí é natural, você querer passar também. E eu sempre fui uma pessoa que eu quis compartilhar sempre aquilo que eu aprendia. Continuo sendo até hoje. Eu uso muito das redes sociais para compartilhar. Eu acho que eu deveria até ser mais comercial, mas eu não sou tão comercial quanto eu deveria ser. Tem que estar fazendo vídeo todo dia, sabe? Dando dicas, essas coisas. Mas eu acho que eu não tenho muito essa veia comercial do ensino. Embora eu tenha uma escola de música, né? Escola de solistas, tem curso de improvisação lá, tem curso de trompete, curso de harmonia, mas assim, tem o meu curso de improvisação. Embora tenha esse lado comercial, mas eu acho que a minha visão é muito mais pedagógica do que comercial. Então eu não fico fazendo toda hora ali, fazendo propaganda o tempo inteiro. Faço porque tem que fazer, mas não é minha veia. Não é minha veia comercial. A minha veia é muito mais de querer passar a informação. Então, vez por outra, em casa, me dá uma ideia assim, eu preciso passar isso. E aí eu passo nas redes. Às vezes uma dica, alguma coisa, mas assim, no meu caso é muito mais espontâneo do que seguindo um protocolo, né, um protocolo de marketing. E aí eu sempre quis passar. Sempre quando eu estou com alguém, minha filha até me critica. Ela fala assim, pai, tudo que o senhor vai falar parece que o senhor está ensinando. Minha filha uma vez me chamou a atenção, falou assim, tudo que a gente fala para o senhor vai dar uma resposta ensinando, parece que está dando aula. Ué, mas é quem eu sou, né? Como eu sou. É o teu perfil, né? Oi? É o seu perfil, né? Tem essa postura de repassar, né? Repassar informações. Então, em 98, eu lancei o primeiro curso de improvisação meu. Em 2000, eu fui convidado para ser professor do curso esse curso que eu falei da escola de música, fui convidado para ser professor de sax popular. E lá, praticamente ali que começou essa trajetória de o tempo inteiro estar dando workshops, cursos, masterclass, né? Então, de lá para cá, Antônio, já foram mais de 100 workshops na vida, já com curso, com livro também, né? Para quem não conhece, o livro Caminhos da Improvisação, eu escrevi em 2017, é um livro assim que tem bastante acesso, muita gente adquirindo ele ainda, continuam adquirindo. E eu coloquei nesse livro ali, cara, quase tudo ali do que eu tinha aprendido em improvisação. No curso também, curso de improvisação da Escola de Solistas. Vocês podem procurar no escoladesolistas.com. Então, assim, eu estou sempre vivendo isso, sempre buscando ensinar, né? Todo mundo pergunta para mim se tem um livro. Aí, você pode achar que eu estou mentindo, mas não estou mentindo. Só tem esse aqui, ó. O único exemplar que eu tenho físico é o próprio livro meu. É o meu exemplar. Não tem mais outros exemplares. Vendeu tudo. Vendeu tudo e, assim, vende digital, né? Aqui ele foi escrito com 400 páginas, mas quando entrou nesse formato aqui, ficou com foi escrito com 500 páginas. Nesse formato aqui tem 400 páginas. Então tá aqui um pouco do meu conhecimento. Mas você tem planos de reedição, de fazer uma outra edição impressa? Tem. Falta só esse tipo de plano aqui, ó. Porque, Bem, então, Ademir, o negócio é o seguinte,
quando você fizer a outra edição, eu quero o meu autografado. Se vira aí. Acho que eu vou fazer uma campanha, cara. Se eu fizer essa campanha, né? Pensando aqui de marketing, vou Ó, falar, pessoal, que quer comprar o livro, já paga adiantado que eu mando fazer. É a coisa mais simples mandar fazer, né? às Eu vou vezes uma pegar esse gráfica inicial rápida, né? aí. Não, eu tenho. A própria gráfica que fez isso aqui. É porque, cara, é muito projeto que a gente fica inserido e às vezes você tira aquilo da prioridade, deixa de fazer o que tem É. que fazer, né, para um objetivo. Mas já era para eu ter feito isso, porque tem muita gente pedindo. Sempre pede o físico. Não quer, o pessoal não quer saber muito do digital, quer o físico. Então, É, né, eu não sei, o físico às vezes é melhor, a pessoa leva para lá, leva para cá. Ah, pode ler no digital, pode é a levar o tablet, experiência, mas né? A não sei. experiência, né? Porque esse livro aqui, cara, ele é meio Bíblia, assim, sabe? Você tem que estar com ele. Tem que estar com ele, assim, porque é um livro também de pesquisa. Não é, ele é um livro de leitura, mas não é um método. Ele tem perspectiva de método, mas não é um método que você tem que ficar todo dia fazendo lição. Então você tem que ler. É livro mesmo, não é método. Então você tem que ler, mas as leituras já têm as informações, ó. Por exemplo, escala simétrica, escala árabe. Aí tem as explicações assim sobre intervalos, a forma de estudar. Tem muita coisa no livro. É muita informação, né? Legal. Todo esse material, gente, tá na descrição do vídeo também o site do Ademir. Tá tudo lá, né, Ademir? Sim, ademirjúnior.com. Quem quer adquirir o livro digital já está lá no site. Na segunda aba lá para baixo já tem o livro Gente, o digital. site do Ademir compensa muito você ir lá visitar. Ele é muito bonito, bem legal, bem completinho. O site é bem legal. Vale a pena você conferir lá. E falando de site, já para a gente ir caminhando já para o final, como é que o pessoal te acha? Rede social, o site falamos agora, redes sociais. Cara, a rede social é fácil. Pelo site, né, ademirjúnior.com. No Instagram @ademirjuniorjazz. Junto, né? @ademirjuniorjazz. No Facebook também, Ademir Júnior Jazz. No YouTube também, Ademir Júnior Jazz. É muito fácil. Ó, bacana. Então, gente, sigam aí o Ademir. E no Spotify, né? Spotify também, Ademir Júnior, né? Toda a discografia dele lá para você ouvir. Toda a Os discos que discografia lá. nós falamos aqui, E se, tem o link na descrição. e se quiserem ter uma experiência pedagógica mais avançada, tem o curso de improvisação na Escola de Solistas, escoladesolistas.com. Ó, Lá você legal. vai ter uma experiência audiovisual, né? Porque no livro é só textual, né? Já no curso, na Escola de Solistas, é audiovisual, com temas, com material em PDF, com uma gama muito grande aí de materiais pedagógicos. Bacana. Essa ideia do outro site, Escola de Solistas, foi para agregar e juntar todo esse material de uma forma digital ali. Na verdade, a Escola de Solistas é uma organização pedagógica minha, né? De expandir esse lado e de forma organizada. Porque se eu ficar só no workshop, só com lives, essa coisa não organiza tanto. Então, o curso e a escola, ela organiza muito bem. E lá na escola a gente está com cursos, né? Tem um curso que foi deixado pelo Ian Guest, curso de harmonia, que virou um legado. Muita gente acessando, já mais de 4.000 alunos já passaram por esse curso na Escola de Solistas. Curso de trompete com Moisés Alves, curso de luthieria para saxofones com o Idris Baudrillard, e o meu Legal. curso de saxofone, ele está para ser lançado. Faltam alguns detalhes pequenos aí, mas ele está para ser lançado já, espero que esse ano. E um curso completo de saxofone. Opa, legal aí, pessoal. Fica antenado. E legal esse negócio do curso de luteria, hein, Ademir? Pois é, cara, e assim tem muito acesso, viu? Muito aluno. Caramba, que Muita gente legal, hein? interessada em aprender, e assim, É vale com a o pena. Idris, né? O O Idris. Idris é um mestre, né, cara? É um O mestre Idris trabalhou na Selmer, só para vocês terem Trabalhou ideia. 5 anos na Selmer. Ele aprendeu lá, no núcleo do negócio. Exatamente. Viveu, né? Viveu lá dentro, né? 5 anos. Então, assim, Viveu lá as dentro. explicações dele são muito precisas. Cara, que legal. Agora, Ademir, uma coisa que eu ia te perguntar, lá no início, acabou que passou, o assunto foi mudando, mas eu quero pontuar isso. Você tem essa carreira da música também dentro de um ambiente militar.
Sim, sim. né? Como é que se deu isso e como é que continua isso hoje? Como é que é a experiência? Meu pai, ele foi músico militar, né? Na base aérea de Brasília, 4 anos, corneteiro, e depois foi para a Polícia Militar, sendo corneteiro durante 3 anos. Depois ele adquiriu clarineta para fazer concurso para cabo, e aí desenvolveu o restante da carreira dele como clarinetista, os 26 anos posteriores. Isso me influenciou naturalmente a ser músico militar. Embora na época eu queria ser de orquestra, eu queria ir para o Rio para me tornar um músico, né, tocar com cantor, um músico de jazz e tal, mas assim, a oportunidade me deu isso, a vida me deu essa oportunidade, que foi fazer o concurso em 96 para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E agora, já em julho, agora já fazem 30 anos que eu estou lá. E aí fui ascendendo, né, as graduações e postos, desde terceiro sargento até hoje. Estou no último posto da carreira, que é o posto de major. E recentemente, no dia 8 de abril, assumi como maestro titular da banda de música do Corpo de Bombeiros. Que Então, estou tendo legal. uma experiência totalmente nova nesse aspecto da música, porque é administração, gerir pessoas, gerir a parte artística, tá lidando com decisões que têm a ver com a vida das pessoas, né, a vida dos músicos. São músicos militares e militares músicos, né? Então, é É, uma questão de carreira híbrida, né, que nós temos na vida militar. E eu estou tentando fazer isso de uma forma muito responsável, muito atenta, principalmente à questão humana dos músicos, né? Dar o reconhecimento devido, motivá-los, né? E elevar ao máximo, assim, a questão da música na corporação. Então tem sido uma experiência, assim, nesses poucos dias, né? Hoje é dia 25 aqui, nesse momento, 25, 26, nem sei que dia é hoje, cara, 26. 26. Então já são 18 dias. Não, 18 dias não, são 8 dias, né? Cara, peraí. 18 dias. Mas, São 18. mas Ademir, até uma curiosidade. Por exemplo, o bombeiro militar que ele faz parte da banda, vamos dizer assim, ele fica exclusivo só para música ou ele continua com as funções É de, assim, de... quando você entra na corporação, no bombeiro, você é bombeiro. Ponto. E você faz o concurso para uma área específica. Então você é bombeiro com função de. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser a função de arquiteto, museólogo, pode ser a função de combatente, propriamente dito, né? Aquele que apaga fogo, salva vidas, e tem funções, por exemplo, de condutor de viaturas. Então, nesse caso, nós fazemos o concurso especificamente para a função de músico. Mas toda hora que você, a partir do momento que você está investido do cargo, revestido do cargo, né? Você é bombeiro sempre, 24 horas. Se eu tiver aqui no meu prédio alguém pedir ajuda de um bombeiro, eu tenho que ajudar. Até porque negação de socorro é crime para o militar. É, Então, eu sou bombeiro verdade. 24 horas e atuo como bombeiro na função de músico. Essa é a Legal. diferença. No caso dos bombeiros aí, do corpo, né, de músicos dos bombeiros aí, é, qual é o repertório? Que ocasiões vocês tocam? A banda, ela trabalha com um repertório muito diversificado, porque ela atende toda a sociedade, ela atende órgãos públicos e o interesse da sociedade em comum, né? Sociedade como um todo. Então, isso pode estender desde tocar para o presidente da República, para o governador, em órgãos federais, órgãos distritais. Tocamos muito dentro da corporação para eventos internos, institucionais, e também para entes públicos e entes privados. Por exemplo, nós tocamos em escolas públicas, podemos tocar em escolas privadas, tocamos em hospitais, tocamos em praças públicas. Isso depende de acordo com as demandas. Tem demandas que a gente não atende, porque não faz parte das nossas diretrizes de trabalho, mas, assim, grande parte das demandas são atendidas porque tem a ver com o interesse público. Então, ou seja, a banda, ela atende ao interesse público,
que pode ser governamental ou não, né? Então, isso aí, falando desse aspecto, me gera um espectro muito grande de repertório, porque nós temos que tocar prioritariamente qual seria a música 01 que nós temos que tocar, hino nacional brasileiro. E aí vai abrindo. Hino nacional, hinos da bandeira, hino da independência, e vai. E aí temos canções, que são canções institucionais, e aí vai estendendo. Aí vai marchas, que todo músico militar toca muito, né? Que a gente chama de dobrado, né? Mas o ritmo mesmo é marcha, e nós chamamos de dobrado. Marchas, hinos e canções. Ok, isso aí é o prioritário. E nós tocamos também o repertório popular, que pode ser da música popular brasileira e das músicas do repertório internacional. Podemos fazer um show ou uma apresentação com músicas latino-americanas, como também podemos tocar músicas do repertório norte-americano, que aí passa pelo jazz, pelo funk, pelo rock, por todo esse espectro aí do repertório da música norte-americana. Podemos tocar música europeia também, que a gente chama comumente de música clássica, né? Que na verdade, um repertório europeu. E aí, então, assim, isso dá para a gente uma responsabilidade enorme de estarmos preparados para essa grande possibilidade de repertório, estilos, leitura diferente de músicas, de ritmos, que tenha ou não técnica avançada ou não. Nós, como militares e profissionais, precisamos nos preparar e possibilitarmos essas oportunidades e nos preparar para situações que são muitas. A Banda do Bombeiro, comumente, num ano normal, ela faz de 300 a 400 apresentações anuais. Caramba, que isso? Então é mais de uma por dia. Quase uma por dia. Às vezes tem 5 por dia. Caramba, que não loucura. É o ideal, né? Não é agora, ideal, mas agora uma curiosidade. Dentro dessa formação, existem outras formações diferentes? Tipo assim, esse evento vai a banda inteira, 100 pessoas, sei lá, tô chutando. Não, nesse aqui nós temos um outro que são só 10. Para essa ocasião temos para 30. Como é que é isso? A gente atende por demanda, por característica do evento. Por exemplo, tem um órgão público que nos chamou para tocar apenas o hino nacional. É algum problema tocar o hino nacional só com a banda? Com a banda inteira? Não. Mas, às vezes, o local só cabe 2 músicos, 3 músicos. Então, a gente manda um grupo menor. O grupo manda um dueto, manda um trio, pode mandar um quarteto. Tem situações que são situações mais populares, festivas, que não precisa, por exemplo, uma banda sinfônica, uma banda de sopros e percussão estar, mas pode ser, por exemplo, um quarteto, um quinteto de jazz, né? Uma formação que seja mais popular. E aí nós temos os chamados combos, que vai desde duo e pode até ter uma formação de big band, ou vamos dizer assim, meio que uma jazz sinfônica, né? Mas depende muito da formação. No momento, a nossa banda está com um desfalque muito grande de músicos. Nós estamos operando com 23% do efetivo previsto. Então, muitos instrumentos, mas nós temos agora uma renovação. Tivemos concurso no ano passado e a gente tem a possibilidade de ganhar... Possibilidade não, né? Vão entrar agora novos bombeiros músicos, né? Então vai renovar bastante a nossa banda. Legal. E aí com a possibilidade de ter 1, 2 turmas, 3 turmas, é uma possibilidade. Então, Ademir, fala para o pessoal aqui, gente, você é músico, você tem interesse pela carreira militar aí como bombeiro. Qual a pessoa viu essa parte da entrevista aqui, se acendeu a luz? Falei, pode ser uma. O que você diria? Qual a dica? Olha, se você é músico civil e deseja participar ou construir uma carreira profissional, seja no bombeiro, na polícia militar, na aeronáutica, nos fuzileiros navais ou no exército, a primeira coisa que você tem que ter é conhecimento dos editais passados. O que o edital cobra? Cobra curso superior? Cobra tipos diferentes, diversificados de repertório? Então você vai ter que ter um preparo musical e intelectual. E não apenas isso, um preparo também físico e de saúde, porque tudo isso é cobrado no certame. É cobrado que você tenha preparo físico, porque você vai ter que fazer prova disso, corrida, às vezes natação, barra, né, flexão, todas essas partes aí do treinamento físico. E também tem que ter uma saúde em dias.
né? Os exames estarem todos em dias, e a parte musical e a parte intelectual. Cada órgão cobra de um jeito. Tem órgãos que cobram, por exemplo, às vezes num concurso cobra só uma parte simples intelectual. O bombeiro é muito criterioso com a parte intelectual. Então tem prova de química, prova de física, de inglês, prova de informática, de legislação, português, todas essas coisas, né? E às vezes, aqui no nosso caso, até de atendimento pré-hospitalar. Eu não sei se o de músico tem, mas acho que não sei se tem, acho que não teve, não. Atendimento pré-hospitalar. Então, assim, dependendo da área específica, vai ser cobrado. Então, tem que ter conhecimento, primeiramente, do edital passado. Pega o último edital, veja o que tem, o que foi cobrado lá, e veja também a parte musical. E aí, na parte musical, se preparar, porque às vezes no seu instrumento vai surgir uma vaga, ou às vezes duas. E agora temos as vagas também chamadas para PCD, tem vagas também para chamadas PPPs, né? Que é questão de preto, pardo, eu não sei exatamente o nome completo, mas são essas vagas aí. Então, isso aí já abre para outras possibilidades e diminui também as vagas que antigamente entravam, por exemplo, na seleção comum. Então, tem que ver todas essas questões no edital e se preparar, porque o concurso é muito concorrido. Que eu saiba, nesse concurso, por exemplo, do bombeiro, teve 77 clarinetistas inscritos para 5 vagas. Então, é uma concorrência absurda. Quando eu fiz, em 96, foram para 2 vagas de clarineta, 25 concorrentes. Bem menor, né? Nossa. Mas esse agora foi e bastante... Qual é o instrumento que geralmente tem mais vagas? Você sabe? Depende de cada banda, pela necessidade, né? Esse ano teve mais vagas para clarineta, são 5 vagas, e para trompete teve 4 vagas. Então foi normalmente isso. Às vezes o saxofone tem mais vagas. Nesse agora só teve uma vaga para saxofone. Agora, Ademir, não sei se é uma coisa que você possa falar, mas até o pessoal que está assistindo aí se interessou nessa veia músico/militar, acha que pode ser um caminho. Você tem ideia no momento qual é o salário inicial? Vamos falar assim com números, um número e vários zeros à frente, né? Eu poderia falar que hoje no bombeiro, para carreira inicial de soldado, que a gente chama soldado /1, tá pagando o salário agora de 8 mil inicial, aqui em Brasília. Em outros estados tem variações de valores, né? No bombeiro. Estado. Nas Forças Armadas é outro salário. O salário não é esse salário, não. Então, mas o bombeiro que entra, ele recebe um abono, alguma coisa a mais por ser músico ou não? Tem nada a ver? Não, por ser músico, não. O concurso é para especialista, né? Porque você vai com um conhecimento a mais, mas não tem abono, gratificação por ser músico, não. O salário é igualitário para todos. O médico tenente ganha igual o médico músico, ganha igual o médico engenheiro, igual o bombeiro engenheiro. O músico sargento, ele vai ganhar igual o músico condutor, estou trocando as bolas aqui. O bombeiro músico, ele vai ganhar igual o bombeiro condutor, bombeiro operacional e o bombeiro da manutenção. Então, são salários iguais. Entendi. E a corporação fornece o instrumento? Como é que é? Fornece o instrumento e o músico também tem opção de tocar com o seu próprio instrumento também. A dica do Major Ademir Júnior, presta atenção, gente. Você que está interessado aí nessa carreira, olha a dica boa aí do homem, do Major aí. Tem muitos questionamentos e muitos tabus sobre a carreira de músico militar. Mas eu posso dizer o seguinte, gente, possivelmente foi a escolha mais acertada que eu fiz na vida. Porque uma garantia de salário é aquele salário que você sabe que tem. Se você estiver bem, estiver mal, estiver num dia difícil da vida, estiver tocando uma missão por dia, ou 2, ou 3, ou uma semana só de ensaio, e não tem a missão, o salário é o mesmo, não muda. E a gente sabe que na vida não militar, você tem que correr atrás todo dia, não existe férias. É verdade. Né? O militarismo tem férias, tem 13º,
Tem tem uma várias estabilidade, né? garantias, né? São É, garantias que, na verdade, cobrem todo esse esforço que o militar ele deve ter, que, na verdade, é de dedicação exclusiva. Por sim. exemplo, o militar ele é pronto atendimento. Eu estou aqui em casa, mas eu posso ser convocado. Hoje mesmo, se for o caso, eu posso ser convocado. Então, isso aí, na verdade, me coloca como uma função de dedicação exclusiva, né? A banda pode É, ser convocada para amanhã, pode ser convocada para hoje à noite, não sei. Pode acontecer? Pode. Então, legal. isso faz parte da nossa carreira militar, né? Quando a gente Bacana. aceita isso, a gente está aceitando vamos dizer assim, o ônus e o bônus, o bônus e o ônus. Claro, claro. Agora, Ademir, bombeiro, lida com água. Quero saber, a banda já tocou debaixo de chuva? Mas que pergunta legal. Para te falar a verdade, já. Quando eu Olha, meu entrei, Deus. até 96, quando eu entrei, acontecia isso. Às vezes a gente estava em formatura, começava a chover e a banda não saía, não, cara. Aí ia molhando sapatilha, ia estragando o instrumento, tudo. Mas a Não. partir de 2002, na época, houve uma determinação do comandante-geral na época, que era o coronel Oscar Soares, e ele proibiu a banda de estar em qualquer apresentação debaixo de chuva. Então mudou. Então hoje, se a gente tiver em forma, começar a pingar, o mestre ele tem autorização natural de retirar a banda para um local coberto, ou retirar a banda, se não tiver local coberto, ele retira a banda daquele ambiente. Então, É porque, assim, para preservar os instrumentos, porque o dano seria muito grave, né, para os instrumentos. E é caro. O reparo pois é é, caro. E né, você não tem. É assim, de imediato, né? Então demora. Então é, nós temos essa preservação aí dos instrumentos. que bom. E agora, Ademir, para a gente encerrar, qual a dica você deixa para quem quer começar, ou no clarinete, ou no sax, ou em algum instrumento em geral, mas vamos falar de sopro, né? O canal é de sopro. Que dica que você daria? O que a pessoa quer começar hoje ou ela já começou? Tá no iniciozinho. O que você diria? Ó, adquirir um instrumento relativamente bom, procurar um professor e seguir esse professor, as dicas, né? Ou procurar uma escola de música ou um professor particular. Uma escola é até melhor. E dedicar, porque música é um sacerdócio. Quando você faz música, você já está elevado. Então, só que para você viver essa elevação, você vai precisar de dedicação. E aí é dedicação mesmo, porque se você estuda muito, você se anima e melhora. Se você não melhora, você desanima. Se estuda pouco, você não melhora muito, né? Então tem essas coisas assim que fazem parte da vida musical. Muita gente desanima no início, outras pessoas desanimam no meio da caminhada, mudam de profissão ou muda de apego, né? E outras pessoas adquirem outras profissões e vão estudar música. Então, qual é a idade exata para estudar música? De 0 a 100, cara. Ou mais que isso, né? Porque em qualquer momento você pode estudar música. Você pode estudar um piano, se você tem uma dificuldade de soprar, não se adaptou muito bem ao sopro, você pode estudar piano, pode estudar uma percussão, uma bateria, né? Então, tem opção para todo mundo na música. Música é um universo, assim. E se você não quiser tocar instrumento nenhum, aprende a cantar, porque é o instrumento mais preciso, mais natural da música é o canto, né? Então você É pode verdade. aprender a cantar, entra num coral, mas assim, todo mundo deveria aprender música, todo mundo. Porque além do bem psicológico, neurológico, espiritual, que traz para a pessoa, você ainda pode transformar vidas. Você impacta pessoas no nível que você está. Isso é uma coisa impressionante. Em qualquer nível que você está, você pode mudar a vida de alguém. Isso é uma coisa muito A música impactante. tem esse poder, né, Ademir? Tem. E assim, cada dia que eu vivo a mais, eu percebo quão mais poderoso é viver esse ambiente musical, Impressionante. né? A música Não é tem bom como para se quem toca e bom para quem ouve. é, não tem como você calcular o benefício que você leva e que você traz para as pessoas, né?
Não tem como calcular isso, mas você está plantando sementes o tempo inteiro. Então as pessoas se alimentam do bem que a música faz. E a música é mais que remédio, porque ela trata diversos fatores que remédio não consegue E às tratar. vezes são vários aspectos. Por exemplo, a pessoa pode estar ouvindo um disco seu e aquilo ali está agregando ela de alguma forma. Uma criança ou um jovem pode estar vendo um show ao vivo e falar: caramba, eu quero isso. Tem Cara, vários. é infinito as possibilidades que ocorrem quando você está ouvindo música, ouvindo, para dormir, para acordar, para fazer uma refeição, ou quando você está vendo músicos tocar. Cara, é uma experiência única e que vale a pena você viver. Se você nunca foi a um concerto de orquestra sinfônica, vá. É diferente você ver um vídeo no YouTube. Não tente comparar, não tem Claro. como. É a mesma coisa que você ver comida na televisão e provar a comida. A diferença está aí. Então, assim, tenha essa experiência cultural, né? Até mesmo faz parte da educação. E educa a sua alma. E vou dizer uma coisa aqui que não está nem no script. Qual a diferença da música instrumental? Por que é bom ouvir música instrumental? Tem uma diferença básica. Uma, que eu vou dizer. Quando você ouve letras, música cantada, você é guiado mais pela letra. Tem o ritmo, né? Você balança tudo, mas você é guiado pela letra, para onde a letra quer te levar. Na música instrumental não tem letra. E aí o que acontece? Tudo é subjetivo. E por ser subjetivo é que te leva a pensar, te leva a questionar diversas situações do mundo, da sua vida interior, do mundo social, porque a música é instrumental. Então ela abre possibilidades infinitas para você questionar o mundo, questionar a si próprio, questionar a vida. Não apenas questionar, mas refletir e meditar. Então a música instrumental eu acho ela muito poderosa, viu, Antônio? Desde a música clássica, o jazz, por exemplo, a música improvisada mais ainda, porque o cara que está improvisando, ele está te guiando. Não é a letra, é o som. Você está sendo guiado pelo som, pela energia e pelas conexões ali que estão acontecendo, melódicas, harmônicas e rítmicas. E aí é onde trabalha diversas sinapses do seu sistema, né? Eu acho que no Então, Brasil as pessoas têm pouco costume de ouvir música instrumental ainda, né? tem, porque assim, a gente que é da música instrumental, a gente precisa motivar, precisa divulgar, precisa levar as pessoas a escutar isso, a exercer a escutativa. O que seria isso? É você estar escutando, prestando atenção naquilo que você está escutando. Como músico, todos nós que já tocamos muito coquetel na vida, você sabe que tem aquele momento que você está tocando que ninguém está ouvindo nada, ninguém está prestando atenção. Essa é a pior forma de você lidar com música. Quando a música, na verdade, ela é um objeto de paisagem, né? Você passa por Vira ela um como você vê um quadro. pano de Você não fundo. está prestando atenção. Mas quando você pode estar até numa festa, pode estar distante, tem um músico bom tocando ali, uma orquestra, um grupo tocando, e você dá um pouco ali da sua atenção, sabe? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, você fica ali, cara, você já não está lá, você está em outro ambiente. É um ambiente totalmente psicológico, metafísico, e você vai criando ambientes também. Aquele som, ele te leva para criar um outro ambiente. A sua mente cria isso, que é a conexão do som com a sua criatividade. Você ouvir música te torna criativo. E você é criativo, expande essa criação ouvindo música. E onde é que você cria? Mesmo você não sendo músico. Você cria porque você começa a tomar decisões sobre a sua vida. Decisões de relações pessoais, interpessoais, sociais. A música te leva a isso. Então, cara, nós estamos falando de um poder que é superior a qualquer outro poder que você conhece por aqui. É impressionante. E outra coisa, né, Ademir? Eu acho que no Brasil, talvez isso melhore, vamos ver. Eu já vi isso várias vezes. Criança, ou adolescente, ou até adultos e tudo, às vezes não valorizam muito música, principalmente música em geral, mas música instrumental. Aí quando a pessoa começa a aprender um instrumento e ela vê o quão difícil é, a perspectiva muda completamente. Ela ouve de outro e fala: rapaz, como é que o cara faz isso? Fala, mas antes de aprender instrumento, a pessoa não tinha esse olhar, né? Porque agora ela entendeu como é que E é. a pessoa valoriza, né? Valoriza a dificuldade que é para o músico. Infelizmente, Antônio, aqui no Brasil,
a música é levada como instrumento de entretenimento. Eu diria de forma assim genérica, tá? Sabe? Tô generalizando. Mas eu me sinto como músico, que a música, aqui no Brasil, ela não é levada como um instrumento de transformação. Claro, não estou falando de todas as pessoas, estou falando assim no geral. As pessoas são levadas a viver a música de forma de entretenimento. Então, já são ensinadas a não ouvir música, estando com a música nos seus ouvidos. Olha só que coisa estranha. Então, você é ensinado a mexer o corpo porque você ouve ritmo, mas você não é ensinado a levar a sério o som melódico. E não vou nem falar de harmonia, isso aí não vou nem entrar no assunto. Mas o som melódico você não é ensinado a ser guiado por ele. Mas quando as pessoas são guiadas, e nos países que isso é incentivado, você mora aí no Canadá, você pode falar talvez melhor do que isso. Quando as pessoas são educadas ali da infância, dos 4 anos, 5 anos, 7 anos, a ouvir música com respeito, com atenção, cara, você tem um cidadão. Você tem um cidadão sendo preparado para ser uma pessoa melhor. E no caso do entretenimento, não. Porque a música ela é instrumento de brincadeira, eu não digo nem lúdico, ela passa a ser um instrumento de, sabe, assim, de passatempo. E música não é isso. Música tem um poder infinito de transformar pessoas, de elevar a consciência humana, cara. Pensa bem isso. Pensa bem a pessoa que você é hoje, nesse momento, e com uma música que você ouvir, ou com uma experiência musical que você tiver, amanhã você ser uma pessoa melhor. A música faz isso. Então eu acho que até por isso o sistema, ele usa a música, mas não permite, ou ele não incentiva que a música seja isso para a sociedade. Porque senão, imagina, você tem um sistema das pessoas que se sentem libertos, que se sentem melhores para pensar, para tomar decisões. Então fica mais difícil de manobrar, né? Então acho que com certeza. parece mais fácil você fazer música encaixotada, né? Fazer música chiclete, música de micro-ondas que a pessoa come, consome rápido ali, né? Ouve, como se fosse comida, né? Consome rápido e acaba-se ali o efeito. Então não é disso. Então, muito da música produzida, que eu estou falando aqui de micro-ondas, é como se fosse você tivesse a prática de comer apenas salgadinho. Sabe, comer salgadinho? Que coisa que não tem nutriente. Já a música bem feita, a música instrumental com qualidade, com harmonia organizada, com harmonia diversa, com ritmo estruturado, com melodias em várias camadas, ela é como se você comesse de fato proteínas, comesse aquele carboidrato, proteína, comesse legumes. São coisas que são nutrientes para o seu organismo. A música, nutriente para a alma. Mas também você pode usar a música de forma como se usasse entorpecentes, que é justamente cortar as suas conexões neurais. Então tem esses dois lados. Tem a comida boa e a comida ruim. Tem a comida porcaria também. Tem gente que gosta, bem, não vou falar isso, mas ninguém gosta de comer lavagem. Mas na música tem gente que se alimenta de lavagem musical. Muito. Pensem, reflitam sobre o assunto. Ó, a dica aí sensacional, então, para a gente fechar aqui com o Ademir Júnior. Ademir, gostaria então de te agradecer imensamente pela generosidade de estar participando aqui do canal. Músico incrível. Gente, se você não conhece a discografia do Ademir ainda, não ouviu, vai na descrição do vídeo, ouça os discos. É um músico incrível, participação com um monte de gente e só tem a agradecer, tá bom? Obrigadão aí, Ademir. Obrigado por participar desse programa seu. Parabenizar já os músicos que participaram, que se dispuseram, né, a falar um pouco da sua trajetória, e também os ouvintes aí, o público aí que te assiste, os seguidores. Parabenizar, porque essa é uma iniciativa que acho que leva informações para as pessoas e acho que elevam também a consciência das pessoas com relação à música, aos músicos com relação ao sopro, com relação ao fazer musical, as diversas áreas que a gente atua na música. Então a gente acaba sendo contribuinte, tanto você quanto nós que estamos aqui do outro lado, estamos construindo ciência musical, né? É uma construção mútua de saber. Então isso é um privilégio poder participar e agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Dizer que você está de parabéns e pode contar comigo sempre aí nos projetos que
que vierem no futuro. Pô, sensacional. Obrigadão aí. Então, pessoal, você que assistiu até aqui, obrigado pela sua companhia. Dê o like, se inscreva no canal para você receber avisos de novos vídeos. Tem inúmeras entrevistas no canal, só pessoal de alta qualidade. E não se esqueça também de compartilhar o vídeo para amigos, pessoas de sopro. O Ademir deu uma dica legal aí a respeito dessa carreira militar na música. Então, compartilhe para quem você achar que pode se interessar por esse caminho, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Sopra em Cena. Até lá.